Salve, salve, meus queridos alunos que estão em quarentena por conta do coronavírus. Estou diretamente do estúdio, na minha casa, construído de forma amadora, para dar uma aula muito especial para vocês, para tentar preservar a educação de qualidade ao longo desse tempo que a gente fica em casa. O tema da aula de hoje é absolutismo e mercantilismo. Eu vou tentar me comunicar com a câmera aqui, seria bem melhor se estivesse de frente para vocês, mas não estando, é possível que vocês se preservem mais porque evita que eu cuspa na cara de todos vocês, né? Então, esses dois conceitos, pessoal, eles envolvem tanto política como economia. Então, primeiro a gente precisa entender o que ele significa no macro, para depois a gente esmiuçar ele no micro. Esses dois conceitos, eles acontecem quando acontece o processo de formação do Estado Nacional Português. Então, o que é o processo de formação do Estado Nacional Português? Foi quando a burguesia que estava interessada em aumentar a sua lucratividade, melhorar a infraestrutura dos seus negócios, unificar os pesos, as medidas, os impostos, recorre a um rei para tentar unificar todo esse mercado. Então, quando a gente fala de formação do Estado Nacional, nós temos que pensar num agente econômico que está se fortalecendo, que é a burguesia, em meio a um modo de produção que está morrendo, que é o feudalismo, e um político que vai centralizar todos esses recursos para fazer os negócios da burguesia florescer, que é o rei. Então, nesse cenário, a gente vai ver a cristalização de uma estrutura feudal com nuances da burguesia. Então, quando a gente fala em Estado Nacional moderno, nós estamos falando de um rei que vai concentrando poder ao longo do tempo, tá? Uma burguesia que aumenta o seu poder econômico e uma nobreza que perdeu força no feudalismo, mas está sendo cooptada, vamos dizer assim, com o rei. Está junto com o rei na sua corte, está junto com o rei no exército, está junto com o rei sendo parte do corpo de funcionários desse rei. Então, o que a gente tem nesse cenário, né? Uma cristalização de um Estado, tá? Fortalecido numa aliança entre rei, nobreza e burguesia. E aí você vai me perguntar, mas Cláudio, e os camponeses? Bom, para os camponeses restou aquilo que eles já tinham como tarefa no feudalismo, ou seja, sustentar toda essa massa privilegiada. Então os camponeses, eles estão fora da atuação política, eles não determinam as regras, não determinam os padrões, né? E eles são explorados através da força do seu trabalho para sustentar todos esses privilégios, certo? Então, um resumo geral, para a gente tentar esmiuçar de forma mais concisa, nós temos aí um poder político na mão do rei, que está concentrando muito poder ao longo do tempo, tá? E nós temos o poder econômico na mão da burguesia, que está crescendo ao longo do tempo, mas nós não podemos esquecer que a terra ainda tem valor nessa estrutura de sociedade. Então, a nobreza perdeu aquela grande influência que ela tinha, porque ela se tornou vassala de um rei, mas ela está ainda dentro da estrutura estatal. Então, para a gente esmiuçar tanto a política como a economia, nós vamos no primeiro ponto, que é a política. Então, o rei está lá para quê? Qual é o sentido dele estar ali? Primeiro que ele já almejava esse poder. Então a participação dos reis nas cruzadas, por exemplo, a participação dos reis investindo nas grandes navegações, por exemplo, tinha um objetivo de conquistar fama, conquistar território e conquistar cada vez mais privilégios. E ele percebe que a sustentação dos seus privilégios só vai se dar com uma estrutura econômica voltada para a captura desses recursos tributários, né? E essa exploração vai se dar ou em torno da burguesia ou em torno dos camponeses. Então, esse rei, ele garante o próprio privilégio, mas ele não esquece da sua trupe, que é a nobreza.
Então ele garante o privilégio da nobreza também, porque essa nobreza faz parte do Estado Nacional, né? Bom, esse rei com poder concentrado, né, nas suas mãos ao longo do tempo, ele mantém a ordem, principalmente porque ele determina como vão ser as regras ali dentro, ele executa aquilo que ele determina e ele também julga aquilo que ele achar necessário, certo? Então qualquer motim, revolta que nós tivemos na Idade Moderna, né, se levantando contra o poder real, por exemplo, vai ter um exército sempre disponível para o rei para afastar qualquer chance de estremecimento desse poder estatal, certo? Então, para ele conter essa revolta e para ele afastar a população do debate político e da ameaça da estrutura de poder, ele tem que contar com duas coisas. Primeiro, um exército bem equipado, né? E esse exército bem equipado tem como força primordial aí a arma de fogo. Então os reis que conseguem a arma de fogo por intermédio da burguesia no Oriente conseguem ter mais força, né? E esse exército bem equipado, ele também precisa ter um contingente, um número de soldados muito grande e bem treinados, certo? E esse exército, geralmente, quem comanda é a nobreza, né? Os generais são parte da nobreza. Então, o rei, ele tem essa concentração de poder legislativo, executivo, judiciário e, não podemos esquecer, do militar também, que é força primordial nesse desenvolvimento. Só que a gente também acredita que, quando a gente estuda absolutismo, na verdade, a gente pensa que o rei ele pode determinar absolutamente tudo. Mas os últimos estudos históricos vêm levantando pra gente que ele não determina exatamente tudo. Por quê? Porque tem algumas coisas dos aspectos culturais, da tradição, que o rei ele evita mexer porque pode trazer um estremecimento da estrutura social. Então algo vinculado à religião, algo vinculado a um santo específico, uma prática ritualística, o rei muitas vezes acaba não mexendo para não abalar essa estrutura. E muitas vezes, a gente tem que pensar, né, numa relação dialógica, né, muitas vezes essas práticas culturais acabam também determinando o que o rei vai fazer. Então esse absolutismo, ele não é um absolutismo total, concentrador, como se fosse um grande Big Brother de fiscalização, né? Ele tem, obviamente, uma força muito relevante, mas ele também tem as suas limitações, certo? E para a gente dar sequência um pouco agora nos aspectos econômicos, a gente precisa pensar quem financia esses recursos financeiros, né? Então, quem financia, claro, seria o trabalho desses camponeses, mas por óbvio que nós temos aí um poder econômico cada vez maior na mão da burguesia que paga pesados impostos para os reis, né? Então, o ajuste econômico que o rei vai fazer ao longo dessa estrutura absolutista é para beneficiar a burguesia, porque ele sabe que os seus privilégios advêm dessa burguesia. Então é mais ou menos assim, são duas formas de existência que a gente tem nesse momento, que elas nesse exato momento estão combinando, mas são formas de interpretar a realidade que são diferentes. Então, a primeira forma, que é a forma da nobreza, é uma forma que olha para trás. Então é importante a herança, é importante o privilégio, é importante a tradição, porque só assim traz destaque na estrutura social. Já a interpretação de realidade da burguesia, né, é uma interpretação que olha para frente. Por quê? Porque se ela olhar para trás, ela vai perceber que ela não tem o sangue nobre e não tem herança. Então ela não vai ter uma vida de posses, vamos dizer assim. Então a interpretação da realidade dela é voltada para frente, porque ela vai classificar que a riqueza, o mérito, dependem exclusivamente da ação individual do ser. Então é um indivíduo, é a força do seu trabalho que vai trazer posses. Então nós estamos vendo nesse exato momento duas forças que acabam combinando nessa
nesse período histórico específico, e que depois, quando essas forças elas vão se consolidando, sobretudo a força da burguesia vai se consolidando ao longo do tempo, ela passa também a almejar o poder do rei. E a consolidação desse processo é a guilhotinagem na cabeça do rei em 1789 na França, com a Revolução Francesa, certo? Então, nós estamos vendo o desenvolvimento do fortalecimento do poder econômico da burguesia para um dia ela conseguir imprimir a sua interpretação de realidade no Estado Nacional, certo? É sem dúvida necessário a gente pensar agora, pessoal, que o Estado, né, como ele foi criado, ele é um instrumento muito importante para o desenvolvimento capitalista da burguesia. Sem esse instrumento, o capitalismo não desenvolve porque ele não consegue unificar o mercado. Não consegue unificar peso, não consegue unificar medida, não consegue unificar tributação, certo? Então o Estado é recorrido sempre, a burguesia sempre recorre a ele para fazer com que os seus negócios fiquem mais viáveis naquele território bem definido, certo? Então, o rei, né, que tem o poder político, junto com a burguesia, que tem o poder econômico, eles fazem esse casamento e acabam imprimindo para o seu território uma forma de economia. E é uma forma prática mesmo essa, que é a primeira forma de capitalismo que a gente tem. Alguns historiadores chamam de capitalismo comercial e outros historiadores tentam casar o capitalismo comercial mais absolutismo e faz um conceito só chamando de mercantilismo. Então veja a denominação mercantil, vem de mercado. Então isso significa dizer que o mercado tem um valor agregado e um valor simbólico muito maior que a produtividade. Esse tipo de capitalismo é um capitalismo diferente do capitalismo industrial, certo? Porque no capitalismo industrial a produtividade tem uma força muito grande também. Então, como é a primeira forma de capitalismo, a gente precisa entender que o comércio é muito importante e é essa atividade que a burguesia faz, certo? Então, como o mercantilismo é uma prática econômica, nós não tivemos teóricos que ficaram filosofando antes da realização deles. Diferente, por exemplo, né, do iluminismo, que muitos filósofos pensaram antes de acontecerem as revoluções. Então, quando a gente fala em mercantilismo, a gente está falando num conjunto de práticas do rei e da burguesia que alimentam esse negócio dentro do Estado Nacional, certo? Então, a primeira medida que a gente tem, que esse Estado Nacional é um Estado Nacional intervencionista. O que isso significa? Que o governo, ele determina como vão ser as regras econômicas de dentro do seu território. Então, geralmente, há leis protecionistas que vão fazer com que os produtos de fora fiquem mais caros que o produto de dentro. Aí você vai falar, mas Cláudio, por que os produtos de fora ficam mais caros que o produto de dentro? Porque você precisa lembrar que o rei, que é o chefe desse Estado Nacional, tem um compromisso com a sua burguesia local. Então ele não vai deixar outra burguesia ganhar mais recursos que a sua. Porque se a outra burguesia ganhar mais recursos que a sua, essa burguesia vai tirar riqueza do seu território e, consequentemente, essa burguesia de outra localidade vai levar tributos para reis e famílias reais de outra localidade também, né? Então o rei protege a sua burguesia nacional. A terceira característica que a gente tem, além do intervencionismo estatal e do protecionismo, é o acúmulo de ouro e prata, certo? Então a riqueza primordial que alimenta esse mercado são os metais preciosos essenciais que a gente conhece na história, o ouro e a prata. E esse metalismo significa dizer que a nação que tiver maior acúmulo de ouro e prata, mais rica ela é, certo? Então, nesse cenário, o que o rei vai tentar fazer a todo momento? Concentrar o ouro e prata para dentro do seu Estado-nação, porque só assim ele vai conseguir suprir os seus privilégios e as suas tradições e a sua corte, beleza? Então agora você vai começando a fazer a ligação, então foi por isso que os europeus tentaram colonizar a América, eles estavam em busca do
ouro e da prata por conta dessa característica do mercantilismo que é o metalismo? Exatamente. Beleza? Então, como o rei a todo momento quer acumular esse ouro e prata dentro do seu estado-nação, significa que ele precisa deixar mais o ouro internamente do que deixar com que ele saia. E para isso acontecer, ele precisa sempre, através das relações de mercado controladas por ele, deixar a balança comercial superavitária. Ou seja, fazer com que as suas exportações, tá, sejam maiores do que as importações. Ou então, que a chegada do ouro e prata das colônias, né, essa chegada seja maior do que a saída do ouro e da prata do seu estado-nação. Beleza? Então, essa balança comercial superavitária é fundamental para a estrutura do Estado absolutista. Porque se um rei começa a ficar muito endividado, consequentemente, ele não vai conseguir desenvolver os seus privilégios e as suas tradições. Vocês vão assistir isso quando os reis não conseguem dar conta de pagar as suas contas no final do século XVIII. E o poder político deles é colocado em xeque, certo? Então, nesse cenário, a colonização da América, sobretudo, vai ser uma atividade essencial da estrutura capitalista. Por quê? Porque a colônia vai servir de base, tá, de expoliação, de retirada de riqueza para concentrar no centro do capitalismo, certo? Então isso era feito de forma oficial, tá? Através do pacto colonial. E esse conceito específico nós vamos trabalhar na aula de colonização do Brasil, beleza? Então há uma função da colônia, sobretudo da colônia de exploração. Qual é? Sustentar os privilégios, né, desse rei, desse estado-nação, certo? Então, guarda isso que é uma característica primordial, beleza? Então, o desenvolvimento capitalista envolve esse transporte de riqueza. E daí até para a gente fazer um vínculo com a atualidade também. Para que serve a periferia do capitalismo hoje? Para servir também de substância, né, de uma estrutura para que seja saído daqui as commodities em baixo valor, tá? Para ser levada até a Europa. A Europa transforma essa commodity num produto manufaturado, põe um valor simbólico muito maior e acaba vendendo aqui para as antigas colônias novamente, né? Então, dentro da estrutura capitalista, hoje também há essa relação de exploração, embora não seja oficializada de acordo com leis. Beleza? Bom, e as relações externas? Como vocês perceberam, o Estado-nação depende da superação do seu próprio território para a sustentação dessas riquezas, né? Então a colônia vai ser visto como um espaço periférico do capitalismo, marginalizado do capitalismo. Então, como é um espaço periférico e marginalizado, culturalmente também vai ser visto assim. Tanto é que os colonizadores que moram nesse espaço, geralmente eles fazem referência à metrópole. Ou seja, eles estão aqui na colônia de passagem. Quando não estão de passagem, eles tentam se apropriar da cultura metropolitana, tá? Para falar o seguinte, ó, eu nasci aqui, mas eu sou um português, eu sou um francês, né? Eu não vivo como um bárbaro brasileiro, eu não vivo como uma população autóctone brasileira, certo? Então, esse lance de periferia e de centro do capitalismo, que envolve aspectos econômicos, envolve também aspectos culturais. E é aquele papo que a gente já conversou, né? Que a exploração econômica ela é facilitada, ela acontece quando existe uma dominação cultural. Porque se não existe a dominação cultural, ninguém aceita ser explorado economicamente numa boa. Beleza? Então os valores desse centro do capitalismo são transportados como valores universais para a periferia do capitalismo. E essa periferia do capitalismo muitas vezes está sendo ali regulada de forma coercitiva, abraça esses valores, aceita esses valores, ou é obrigada a aceitar esses valores, e acaba então entrando no jogo e nas regras do centro do capitalismo. Beleza? E acaba aceitando essa exploração como um aspecto
naturalizado, beleza? Então, vamos ver como que se dá essa relação através do pacto colonial, para depois a gente desenvolver um pouquinho melhor na colonização, certo? Então esse pacto colonial, pessoal, envolve um monopólio econômico entre a metrópole e a colônia. Então a metrópole vende manufatura para cá e ela vende mesmo as manufaturas que ela não produz. Então vamos supor que aqui os colonizadores querem comprar uma manufatura da Inglaterra, né? Como a metrópole do Brasil é Portugal, né? Então Portugal vai fazer essa mediação entre os colonizadores brasileiros e a Inglaterra e, obviamente, Portugal vai colocar a sua taxa em cima desse produto para que a colônia consiga comprar, certo? Então veja, o objetivo específico da colônia é servir de base e sustentação econômica da metrópole, beleza? Bom, segundo ponto, no primeiro momento do desenvolvimento desse capitalismo, a produção vai ser destinada à colônia. Como nós vivemos num capitalismo mercantil, então a produção que tem baixo valor agregado vai ser o espaço da colônia. E a mercantilização dessa produção vai ser destinada à metrópole. Beleza? Então a gente tem que entender isso também. Não há concorrência dos produtos metropolitanos na colônia. Então, como existe um monopólio comercial obrigatório para a colônia só pode comprar e só pode vender para a metrópole. E é a metrópole quem determina o preço de venda da colônia também. Beleza? E, pessoal, aquele produto que está parado, vamos dizer assim, na metrópole, acaba sendo o espaço de escoamento vindo para cá, né? A colônia passa a ser espaço de escoamento desses produtos que são produzidos na metrópole. Beleza? Então vocês começam a perceber que há relações múltiplas de exploração que acontecem na colônia, né? E uma vez colônia é difícil superar esse processo. Por quê? Porque as riquezas são insistentemente, né, sempre sendo retiradas daqui, beleza? Então há um acúmulo constante de riqueza na Europa, né? E essa riqueza nós temos um processo histórico que pode ser constatado inclusive agora, e há uma pobreza sistêmica na colônia, né, por conta dessa construção histórica também, beleza? E nós precisamos lembrar, né, pessoal, que há uma relação, além de dominação econômica e uma relação de dominação cultural, há uma relação de dominação militar também. Então, se a cultura não funciona, a coerção bélica vai funcionar. Então, processos insurrecionais, né, processos de insurreição no Brasil vão ser sempre calados pela metrópole de forma bélica, beleza? E por fim, pessoal, o que a gente tem, né? A relação de exploração. Então, vocês vão perceber que as colônias de exploração das metrópoles europeias são sempre em zonas que têm climas diferentes da Europa. Então, vamos pensar no caso do Brasil. O Brasil tem um clima tropical. Então, aqui nós possibilitaríamos a produção, né, de produtos agrícolas diferentes dos europeus, diferentes dos produtos europeus. Então, consequentemente, esse espaço vai ser o espaço necessário para a metrópole produzir aquilo que ela não consegue produzir, sobretudo, produzir aquilo que ela no futuro poderia comprar de outra nação e se empobrecer, vinculando aí o mercantilismo. Beleza? E essa exploração que existe é de produtos sempre primários, ou seja, agricultura e extração de minérios, tá? Então são produtos básicos, né, que estão vinculados à natureza, tudo bem? Aqui no Brasil a gente viu uma exploração de pau-brasil, depois a gente viu exploração de cana-de-açúcar, nós vamos ver exploração de ouro e de prata no século XVIII, exploração de café, então uma infinidade de produtos, e produtos secundários também, o couro, o fumo, etc, tá? Pensando nessa exploração sob uma lógica mercantilista, onde a fonte principal é o lucro, foi estabelecido critérios de exploração econômica para que conseguisse o maior lucro possível, né, nesse momento.
E esse conjunto de práticas para atingir a maior lucratividade possível dentro do mercantilismo se chama plantation, tá? E o plantation, como eu coloquei aqui para vocês, eu abrevio ele numa palavrinha que é a cidade próxima daqui de Araras chamada Leme, né? Para não esquecer. Então, o que cada letra significa nessa palavra? Então, primeiro, o L vem de latifúndio. É preciso um grande território, né, para ser explorado. Então, quanto maior o território, maior a possibilidade de lucratividade. Beleza? Segundo ponto, qual vai ser a mão de obra que vai trabalhar ali? Né? Se eu estou almejando a maior possibilidade de lucro, a mão de obra que pode me oferecer mais são os escravos. E no caso do Brasil, são os escravos africanos. Nós vamos debater isso também na aulinha de colonização. Porque a escravização dos africanos, né, na agricultura de cana-de-açúcar e não dos indígenas. Embora os indígenas também sofressem processo de escravização. Certo? Mas majoritariamente na atividade açucareira é o escravo africano. Beleza? A terceira letrinha é o M, que vem de monocultura. Tá? Então, é um grande território com uma prática agrícola só, com um produto agrícola só. E qual é o produto no Brasil? O produto é o açúcar. Tá? Claudio, teve outro produto fora do Brasil que também foi utilizado a plantation e tal? Vamos pensar nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos também. Qual é o produto principal da colônia de exploração nos Estados Unidos, que é a parte sul, né? Que era a região que tinha um clima diferente da Inglaterra, né? O norte já tem um clima bem parecido com a Inglaterra. Então, na parte sul, o produto explorado é o algodão. E a quarta letrinha aí, né, é voltado para exportação, tá? Principalmente porque não foi possível para nós, colônia, desenvolver um mercado interno, até porque a metrópole proibia o desenvolvimento desse mercado interno. Então, formulando aí essa palavrinha nessas quatro letras, e para retomar, seria latifúndio, escravização, monocultura e exportação, certo? Então, como a nossa riqueza ela é espoliada daqui a todo momento, né? E quando ela bate aqui, então vamos supor assim, quem vende essa riqueza que nós produzimos? São os senhores de engenho. E esses senhores de engenho, eles não criaram um mercado interno, alimentando, por exemplo, um comércio ou uma manufatura aqui, até porque a produção de manufatura aqui é proibida. Então, era comum e natural que os senhores de engenho comprassem produtos metropolitanos. Então a riqueza vinha para cá, ficava na mão do senhor de engenho, mas o senhor de engenho consumia o produto da metrópole e a riqueza voltava para lá, certo? Lembrando que esse produto que o senhor de engenho consome, ele tem um valor muito maior do que aquilo que ele vende. Então era natural, por exemplo, para vocês terem ideia, desses senhores do Brasil mandar os seus edredons para lavar em Portugal. Era extremamente comum isso acontecer. Era comum que os caras importassem, por exemplo, patins de esquiar no gelo. Por quê? Porque eles queriam alimentar uma tradição, tá? Um privilégio, um status dentro da sociedade para manter o seu poder econômico. E esses aspectos simbólicos faziam parte do desenvolvimento econômico deles também. Beleza? Então isso evidencia aí a impossibilidade de acúmulo de riqueza, de ouro e de prata, aqui na colônia. E uma fuga de riqueza para a metrópole. Bom, tem uma alternativa a essa colônia de exploração? Tem, né? Que vai ser a colônia de povoamento. Embora a colônia de povoamento também haja exploração tributária, por exemplo, como vocês vão ver depois em História Geral, essa colônia de povoamento, ela acontece em um lugar específico que a gente traz como exemplo, que é o Nordeste do atual Estados Unidos, certo? Então, a partir de uma disputa religiosa entre protestantes e católicos nos Estados Unidos,
Os protestantes se veem em fuga, eles precisam sair para sobreviver e eles vão buscar um território que tenha o mesmo clima e a possibilidade de construir uma nova Inglaterra no novo continente, né, no novo mundo. E aí então eles começam a conduzir essa sociedade, a construir essa sociedade no nordeste dos Estados Unidos. E como eles acabaram, de certa forma, muitas vezes disputando, né, um poder político e econômico com a metrópole, eles conseguiram desenvolver, por exemplo, uma atividade comerciária, né, uma atividade produtiva que vai permitir o acúmulo de ouro e de prata naquela região. Então, não dá pra gente comparar, por exemplo, hoje o Brasil e os Estados Unidos, porque são histórias diferentes. E como são histórias diferentes, a gente tem que usar réguas diferentes para isso também. Porque se a gente utilizar a mesma régua, a gente vai cair numa naturalização de evolucionismo americano, né? Dizendo, os americanos são melhores e tal, porque eles foram uma colônia também. Mas o processo histórico deles é um processo histórico diferente do nosso. Beleza? Essa galera, pessoal, que faz a colonização de povoamento, como ela busca um desenvolvimento do mercado interno, ela também pensa numa policultura. Então não é monocultura voltada para exportação, é uma policultura para desenvolvimento do mercado interno. E a policultura vai acontecer em minifúndios, certo? Em territórios pequenos, beleza? E esses territórios pequenos vão fazer até com que essa elite da terra tenha um viés mais burguês que a aristocracia do latifúndio, tá? Mas esse é um papo para outra hora, para a gente especificar mais quando a gente falar de colonização brasileira, tá? Então, para vocês entenderem e fazer um resuminho geral, eu selecionei um exercício do Mackenzie, tá? Para a gente trabalhar e finalizar essa aula. Então, tá lá, Mackenzie. O absolutismo e a política mercantilista eram duas partes de um sistema mais amplo, denominado de Antigo Regime. Então, falamos em Antigo Regime, nós estamos falando em absolutismo, né, junto com a prática econômica mercantilista. O termo foi adotado para designar o sistema cujos elementos básicos eram, além do absolutismo e do mercantilismo, a sociedade estamental e o sistema colonial. Então é aquilo que eu disse, né? O absolutismo é uma tentativa de cristalização dessa sociedade estamental. Então, mas com nuances, né, de burguesia. Assinale a alternativa que expressa corretamente uma prática dos estados absolutistas. Então, liberdade religiosa. Não, pessoal, não há liberdade individual. Esse é um aspecto da vida e da interpretação de vida da burguesia. Então, quando a burguesia toma conta do poder político também, aí nós podemos falar em liberdade religiosa. Nesse momento a gente não fala disso, tá? Porque quem determina a religião é o rei, certo? Centralização político-administrativa. Opa, essa parece que sim, né? Tudo aquilo que eu disse para vocês. Tudo passa a concentrar na mão do rei. Mas vamos seguir nas próximas alternativas também. Enfraquecimento do poder real. Não, o enfraquecimento do poder real não existe no absolutismo, é o contrário, é a concentração do poder real. Abolição total dos privilégios da nobreza. Também não, a nobreza está dentro dessa estrutura do antigo regime. Beleza? E aí, política econômica liberal. Não, se o Estado é intervencionista, pessoal, a prática econômica não vai ser liberal, pelo contrário, é antiliberal. Essa vai ser uma forma defendida pela burguesia séculos depois, né? Onde eles vão tentar transformar de fato o Estado em um instrumento de negócio. Bom, pessoal, essa então foi a nossa aula sobre mercantilismo e absolutismo. Espero que vocês tenham conseguido ver até o final. Nós estamos improvisando um estúdio de forma amadora, mas não de forma clandestina aqui em casa. Vou pedir para você curtir nas redes sociais, se inscreva no canal, tô brincando, tá? Mas se você curtiu ou tem alguma crítica para fazer para melhorar a qualidade, mande pra gente, beleza? Então um abraço, preserve-se aí contra o coronavírus e a gente se vê em breve. Valeu!